Eu sou o Marcos e eu vou falar um pouco sobre a biossegurança em laboratórios veterinários. Bom, a biossegurança ela é um conjunto de ações que elas são destinadas a prevenir, controlar, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que podem interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e ao meio ambiente. Ela se caracteriza como essencial o desenvolvimento sustentável, sendo ele de fundamental importância para avaliar e prevenir os possíveis efeitos adversos nas novas tecnologias da saúde. E também é importante ressaltar que, como ferramentas do controle de risco em ambientes laboratoriais, nós temos a gestão dos resíduos e a utilização do mapa de risco. A partir do conceito biossegurança, é possível perceber a importância da discussão desse tema. Por quê? Ele envolve diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais elas podem se destacar os hospitais, as indústrias, os centros de pesquisas, as universidades e os laboratórios. Em qualquer um desses estabelecimentos, especialmente nesses últimos citados, os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, eles podem influenciar a execução dos procedimentos operacionais, resultando em riscos ocupacionais ou ambientais. Nós temos os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos e os agentes ergonômicos, que eles são os riscos que estão sujeitos a ocorrer, né? Então, neste contexto, o risco ergonômico ele pode ser definido como qualquer ocorrência que venha interferir nas características psíquicas ou fisiológicas do indivíduo, ou podendo gerar desconforto e até afetando a saúde. Como exemplo, podemos destacar a pipetagem contínua, o transporte manual de materiais de peso elevado, a adoção de postura corporal inadequada durante a execução das atividades e dentre outros. E os riscos físicos, eles envolvem a exposição a ruídos, vibrações, radiações, ionizantes e não ionizantes, ventilações insuficientes e temperaturas extremas. E o risco químico, ele constitui na exposição de todas as substâncias ou compostos nas formas de gases, vapores, poeiras, as fumaças, os fumos, as névoas ou as neblinas, que elas podem penetrar no organismo pela via respiratória ou por contato pela pele e a mucosa, né, absorvido por ingestão. Alguns outros autores, eles
declaram que os riscos de acidentes ele é constituído por situações de perigo existente, que ele pode afetar a integridade física, psicossocial dos trabalhadores dentro do laboratório. Esses riscos, eles são os riscos de quedas, perfurações, mordeduras, choques elétricos, pancadas, entre outros. E em se tratando de agentes biológicos, a importância da identificação do risco, ela deve incorporar, além da estimativa do risco e o dimensionamento da estrutura para a contenção. Também as características inerentes ao agente, que devem ser conhecidos para a tomada de decisões no gerenciamento de riscos. E é isso. Para isso, a gente pode considerar alguns critérios que entre eles se destacam a virulência, que é o modo de transmissão, a estabilidade, concentração, volume, origem do agente, a disponibilidade de medida profilática, os tratamentos eficazes e os fatores inerentes dos trabalhadores. A partir dessas características, os agentes biológicos eles são distribuídos em classes de riscos. E essas classes, a primeira, por exemplo, elas são os organismos. A classe de risco 1, elas são os organismos que ele tem pouca probabilidade de causar enfermidades em humanos, em animais. A classe 2, ela são os agentes que provocam infecções no homem ou nos animais, que tem um potencial de propagação e disseminação limitado. E também existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. A classe de risco 3 são os agentes que podem causar doenças em humanos ou em animais. E elas podem ser letais também, que representa riscos disseminados na comunidade e em todo o meio ambiente. A classe de risco 4 é aquelas que apresentam grande ameaça para as pessoas e animais, e elas possuem alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente, e que não são sensíveis a nenhuma medida profilática ou terapêutica já conhecida. Já os agentes de risco tipo 5, eles são aqueles que causam doenças em animais. Eles não existem no Brasil e, embora sejam patógenos de importância para o homem, eles podem gerar graves perdas econômicas. Por exemplo, a importação ela pode ser proibida. E os agentes pertencentes à classe de risco acima, ela só pode ser manipulados em animais que atendem a requisitos de contenção ao nível de segurança conforme nível de biossegurança conforme as suas características.
que elas são designadas a ordem crescente. Nível de biossegurança 1, que é NB1, até NB4. E de acordo com o grau de proteção, ele proporciona uma clientela interna e externa do laboratório, né? E também ao meio ambiente. E agora, anteriormente eu falei sobre a natureza do risco e falei sobre os exemplos. E aqui nessa tabela eu tenho uma representação da cor, né, representativa da natureza do risco e dos exemplos. Esses exemplos aqui já foram os citados anteriormente, mas nessa tabela eu tenho a cor representando cada tipo de risco. A cor verde ela representa o risco físico, a cor vermelha ela vai representar o risco químico, a cor marrom o risco biológico, o amarelo o ergonômico e o azul os acidentes. Para que serve essas cores? Quando são usadas? Essas cores elas são usadas quando eu vou montar um mapa de risco. Quando eu monto um mapa de risco, por exemplo, em tal local lá no laboratório eu tenho um risco físico, ou melhor, um risco químico. Então, naquele mapa de risco vai ter uma bolinha vermelha mostrando que naquele local eu tenho um risco químico, para poder alertar, para tomar cuidado, saber qual as medidas protetivas que eu devo tomar, os EPIs que devem ser usados e entre outros. A gravidade dos riscos é representada pelo tamanho do círculo. Os círculos menores ele indica o risco leve, que por sua essência ou por ser risco moderado, medida de profilaxia ou tratamento já conhecido. O círculo médio ele indica risco moderado, ou seja, que gera relativo incômodo, mas que ele pode ser controlado. O círculo grande ele indica risco que pode ser letal ou implicar em danos permanentes ao trabalhador e que também não dispõe de mecanismos para redução ou neutralização do controle. Aqui nós temos uma imagem mostrando a intensidade do risco grave, risco moderado e um risco leve. E aqui nós temos a natureza dos riscos, com a representação de cores também. Bom, por fim, para a gente finalizar, essas intervenções, essas intervenções que elas são efetuadas, elas são para poder adequar o programa de biossegurança de laboratório em estudo e elas vão contribuir para a redução de risco de acidentes laborais. Então, e também elas vão, além da incorporação do conceito, né, de sustentabilidade para redução dos impactos ambientais, que é uma medida que possui um grande valor para a saúde, né, de toda a população.
Obrigado, até mais.